Oi, hoje eu vim aqui no caso ler um artigo de nome Algoritmo não é anarcocapitalismo. Esse artigo foi feito pelo Derek Bros, não sei exatamente como se pronuncia seu nome, e no caso ele foi trazido pela June. Vou deixar aí na descrição o link do artigo e agora ele também foi trazido para Center for State of Society. Agora começando a leitura. O objetivo deste ensaio é triplo. Em primeiro lugar, identificarei os conceitos-chave que delineiam a filosofia do algoritmo e a estratégia da contra-economia, conforme delineado por Samuel E. Konkin III em The New Libertarian Manifesto e Enagor's Primer. Em segundo lugar, ilustrarei como radicais de todos os tipos podem utilizar a estratégia da contra-economia, conforme descrita por Konkin, sem necessariamente endossar sua filosofia agorista e seus princípios específicos. Finalmente, descreverei o que diferencia o algoritmo do anarcapitalismo e de outras escolas de pensamento. Mostrarei que, embora a estratégia contra-econômica possa ser utilizada por quase qualquer indivíduo, o algoritmo em si não é simplesmente uma cepa ou subconjunto do anarcapitalismo, mas uma filosofia política única e própria. Antes de mergulhar, permita-me explicar brevemente a inspiração para o título deste ensaio e o ensaio em si. Como demonstrarei, a mensagem algorista e a estratégia contra-econômica podem ser úteis para qualquer indivíduo que se encontre em busca de um mundo mais livre, justo e ético. No entanto, a razão pela qual o título foca no anarcapitalismo é porque não tem uma tendência nos círculos de mídia social right libertarian /ANCAP, onde os indivíduos afirmam apoiar as ideias de Konkin e seu algoritmo, mas também expressam uma aversão ao libertarianismo de esquerda. Meu objetivo é ajudar os leitores com este ponto de vista a compreender o papel essencial de Konkin e seu novo libertarianismo, entre aspas, ou algoritmo, no desenvolvimento do movimento libertário de esquerda americano. Algoritmo como libertarianismo consistente. Vamos começar entendendo a visão de Konkin. Konkin pediu a criação de um movimento revolucionário liderado por trabalhadores e empresários cooperando voluntariamente em trocas econômicas fora do alcance do Estado. Ele chamou esse movimento de The New Libertarian Alliance, Nova Aliança Libertária. Konkin baseou suas ideias revolucionárias em um fundamento do libertarianismo na linha de Rothbard e dos anarquistas individualistas americanos antes dele. No Manifesto do Novo Libertário, Konkin escreve, abre aspas, onde o Estado divide e vence sua oposição, o libertarianismo une e liberta. Onde o Estado obscurece, o libertarianismo esclarece. Onde o Estado esconde, o libertarianismo descobre. Onde o Estado perdoa, o libertarianismo acusa. O libertarianismo elabora toda uma filosofia a partir de uma premissa simples. A violência iniciática, ou sua ameaça, coerção, é errada, imoral, diabólica, má, extremamente impraticável, etc. E é proibida. Nada mais é. O libertarianismo, tal como desenvolvido até este ponto, descobriu o problema e definiu a solução: o Estado versus o mercado. O mercado é a soma de toda ação humana voluntária. Se alguém age de forma não coercitiva, faz parte do mercado. Assim, a economia se tornou parte do libertarianismo. Fecha aspas. A partir disso, o Konkin desenvolveu suas opiniões sobre propriedade. Abre aspas novamente. O libertarianismo investigou a natureza do homem para explicar seus direitos derivados da não coerção. Seguiu-se imediatamente que o homem aqui compreendendo mulher, criança, marciano, etc., tinha direito absoluto a esta vida e outras propriedades, e nenhuma outra. Todo roubo é uma iniciação à violência, seja o uso da força para tirar propriedade involuntariamente ou para impedir o recebimento de mercadorias ou a devolução do pagamento para aquelas mercadorias que foram livremente transferidas por acordo. Fecha aspas. Como que envolveu-se com o crescente movimento libertário no final dos anos 60. Nesse ponto, os amantes da liberdade estavam começando a reconhecer o potencial para o movimento nacional de radicais anti-estatistas e pró-mercado. Em meio a essa oportunidade, Konkin viu ativistas libertários sendo atraídos para esquemas de obter liberdade rápido, como política eleitoral. Em contra-ataque aos inimigos da liberdade, Konkin delineou uma nova filosofia
que ele acreditava ser simplesmente o resultado da aplicação de princípios libertários aos seus fins mais consistentes e lógicos. Abre aspas. O princípio básico que leva um libertário do estatismo à sua sociedade livre é o mesmo que os fundadores do libertarianismo usaram para descobrir a própria teoria. Esse princípio é a consistência. Assim, a aplicação consistente da teoria libertária a cada ação que o libertário individual realiza cria a sociedade libertária. Muitos pensadores expressaram a necessidade de consistência entre meios e afins, e nem todos eram libertários. Ironicamente, muitos estatistas alegaram inconsistência entre fins louváveis e meios desprezíveis. No entanto, quando seus verdadeiros fins de maior poder e opressão foram compreendidos, seus meios mostraram-se bastante consistentes. Faz parte da mística estatista confundir a necessidade de consistência fins-meios. Portanto, é a atividade mais crucial do teórico libertário expor inconsistências. Muitos teóricos o fizeram admiravelmente, mas tentamos e muitos falharam em descrever a combinação consistente de meios e fins do libertarianismo. O novo libertarianismo, agorismo, não pode ser desacreditado sem que a liberdade ou a realidade, ou ambas, sejam desacreditadas. Apenas uma formulação incorreta. Fecha aspas. Resumidamente, o agorismo clama pela criação de uma nova sociedade competindo com o Estado diretamente, em vez de depender do voto, da política eleitoral ou da violência insurrecional. Como cunhou o termo agorismo após a palavra grega agora, para o mercado aberto. Para chegar a essa ágora, Conquin convocou os empresários a fazerem uso dos chamados mercados cinza e preto. Em suma, o mercado negro é qualquer coisa não violenta proibida pelo Estado e praticada de qualquer maneira, escreveu Conquin. O mercado cinza é usado aqui para significar o comércio de bens e serviços que não são ilegais, mas obtidos ou distribuídos de acordo com a legislação do Estado. Para Conquin, uma sociedade verdadeiramente libertária seria agorista, libertária na teoria e livre mercado na prática. Essa sociedade incluiria o respeito pela propriedade adquirida de forma justa, a cooperação voluntária entre empresários e produtores, e a substituição de todos os serviços, entre aspas, do Estado pela competição privada entre indivíduos e coletivos. A análise libertária mostra-nos que o Estado é responsável por qualquer dano causado a inocentes, que alegam que o sonegador egoísta tenha incorrido, e os serviços que o Estado nos presta são ilusórios. Mas mesmo assim, deve haver mais do que resistência solitária habilmente escondida, ou desistência. Se um partido político ou exército revolucionário é impróprio e autodestrutivo para os objetivos libertários, que ação coletiva funciona? A resposta é agorismo. Todo esse trecho, no caso, também entre aspas. O objetivo do agorismo é substituir todos os relacionamentos não consensuais e coercitivos por relacionamentos voluntários, baseados no benefício mútuo, por meio do empreendedorismo nos mercados negros e cinza. Este embaralhamento de grandes grupos da humanidade, da sociedade estatística para a ágora, foi verdadeira atividade revolucionária. Segundo Conquin, os agoristas não deveriam lançar ataques ao Estado. Somos estritamente defensivos, escreveu Conquin em An Primer, sua continuação de The New Libertarian Manifesto. Além disso, Conquin descreveu um agorista como aquele que vive economicamente sem culpa por suas ações heróicas do dia a dia, com a velha moralidade libertária de nunca violar a pessoa ou propriedade de outra pessoa. A filosofia enfatiza a importância de agir. Um agorista é aquele que vive o agorismo, não aceita falsificações. Existem agoristas tentando viver de acordo com isso. Existem, é claro, mentirosos que afirmam ser qualquer coisa. Como Yoda disse sucintamente, faça ou não, não há tentativa. Isso é agorismo. Contra-economia conforme definida por Conquin. Se o agorismo é a principal contribuição filosófica de Conquin, seu reconhecimento da contra-economia como caminho para o agorismo é igualmente importante. O termo contra-economia pode ser atribuído ao tempo e período em que Conquin desenvolveu suas ideias. Contra-cultura era uma frase popular,
a única vitória duradoura dos hippies. A contra-economia implicava que a revolução não estava acabada, e que o sistema econômico precisava passar pelo mesmo fim que a cultura, escreveu Conklin. Conforme definido acima, os mercados negro e cinza fazem parte da contra-economia, que Conklin definiu como toda ação humana, não coercitiva, cometida em desafio ao Estado. Alinhado com os princípios libertários de não agressão, Conklin rotula a violência iniciática na forma de roubo ou assassinato como mercado vermelho, o único tipo de atividade que é evitado em sua contra-economia. Conklin explica que à medida que as atividades repressivas e opressivas do Estado aumentam, o povo começará a buscar alternativas econômicas no lugar da regulação e interferência do Estado. Isso oferece uma oportunidade para os agoristas, com visão de futuro, lançarem e apoiarem atividades e negócios contra-econômicos. Conklin acreditava que, assim que a contra-economia progredisse a ponto de os empresários fornecerem ao público proteção e serviços de segurança que poderiam rivalizar ou se defender do Estado, a revolução agorista estaria completa. Abre aspas, lentamente, mas de forma constante, iremos nos mover para a sociedade livre, transformando mais contra-economistas em libertários, e mais libertários em contra-economistas, finalmente integrando teoria e prática. A contra-economia vai crescer e se espalhar para o próximo passo que vimos em nossa viagem para o passado, com uma subsociedade agorista cada vez maior embutida na sociedade estatista. Alguns agoristas podem até se condensar em distritos e guetos discerníveis e predominar em ilhas ou colônias espaciais. Nesse ponto, a questão da proteção e defesa se tornará importante. Fecha aspas. Uma outra citação aqui também, abre aspas. Eventualmente, é claro, após um período de mudança cada vez mais rápida desse tipo, o subterrâneo invadirá e se tornará o normal. O Estado murchará e se tornará irrelevante, pois seus contribuintes, soldados e agentes da lei, o abandonarão pelo mercado, e ficaremos com uma sociedade agorista livre. Fecha aspas. A contra-economia como ferramenta para todos os radicais. Conklin imaginou um mundo de comunidades descentralizadas, pessoa a pessoa conscientemente e voluntariamente fazendo negócio na contra-economia, como um meio para acabar com o Estado, libertar as pessoas. O alcance e a oportunidade da atividade contra-econômica só aumentou com a expansão da internet e da tecnologia descentralizada, como as criptomoedas. Conklin discutiu várias formas de atividade contra-econômica, incluindo o uso de dinheiro para evitar a detecção, troca e investimentos em metais preciosos, empregos sem documentos, uso de drogas e medicamentos ilícitos e ilegais, prostituição, contrabando, jogos de azar, venda de armas ou simplesmente prestação de um serviço, ao aceitar o pagamento em moedas não estatais. As possibilidades são essencialmente infinitas e devem ser bem-vindas por todos os radicais que buscam alternativas ao estatismo e ao status quo. Qualquer indivíduo ou coletivo que reconheça o monopólio econômico mantido pelo uso contínuo da nota do Federal Reserve dólar deve apoiar medidas contra-econômicas e investir na criação de alternativas. Quer sua ideia de liberdade econômica seja de propriedade coletiva ou individualista por natureza. O algoritmo oferece uma oportunidade para comunas, bancos mútuos, depósitos de tempo e mercados baseados na contra-economia. Isso permitirá que todos os empreendimentos contra-econômicos não estatistas cooperem e concorram na busca de uma sociedade mais livre. Como Nick Ford observou, há oportunidade para uma aliança agorista sindicalista e, em nosso primeiro livro, John Vibes e eu propomos a criação de uma aliança agorista mutualista. Muito simplesmente, se você quer abolir o Estado e a classe privilegiada que se beneficia da sua existência, crie alternativas ao paradigma atual e supere as instituições arcaicas de ontem. Devo notar que Conklin era crítico do comunismo. Em Counter-Economics or Means, ele escreve: a comuna antimercado desafia a única lei aplicável, a lei da natureza. A estrutura organizacional básica da sociedade, acima da família, não é a comuna, ou tribo extensa, ou Estado, mas a ágora. Não importa quantos desejam que o comunismo funcione e se dedique a ele irá falhar. Eles podem conter o algoritmo, indefinitivamente com grande força. Mas quando eles o deixam ir, o fluxo, ou mão invisível, ou marés da história, ou incentivo ao lucro, ou fazer o que vem naturalmente,
ou espontaneidade levará a sociedade inexoravelmente mais perto da ágora pura. Terminando aqui a citação dele. No entanto, não acho que sua percepção pessoal do comunismo deva desencorajar os indivíduos de investir na contra-economia. Deve haver uma ampla gama de atividades, opiniões e soluções. Em um mercado verdadeiramente livre, cada uma dessas convicções poderia coexistir. Compreendendo a visão de algoritmo de Conkin. É importante distinguir a atividade contra-econômica da atividade agorista plena. Embora alguém possa ser um traficante de drogas, prostituta, traficante de armas, barbeiro sem licença ou outro empresário do mercado negro ou cinza, isso não significa que também seja um contra-economista ou algorista, praticante consciente. Geralmente, a atividade econômica nos mercados negro e cinza é sempre contra-econômica, porque não é tributada e afasta o Estado da situação. Mas, sem a consciência da filosofia agorista e esforço consciente para remover o poder econômico do Estado, alguém está simplesmente infringindo a lei do Estado. Embora desrespeitar as leis do Estado contra crimes sem vítimas seja um ato louvável, isso não faz de alguém um agorista. Em suma, você pode apoiar e participar de empreendimentos contra-econômicos sem abraçar de todo o coração as ideias de Conk, mas você não será um egoísta. Então, o que diferencia o algoritmo do anarcapitalismo e outras formas de anarquismo de mercado? Como observado anteriormente, Conklin foi uma parte vital do estabelecimento do movimento libertário de esquerda, dos anos 60, 70 e 80. O movimento da esquerda libertária nasceu das experiências de Conklin, trabalhando com Murray Rothbard e Karl Hess, no Left and Right, um jornal dedicado a reunir a direita, entre aspas, antiestatista, e a nova esquerda do final dos anos 60. Essas experiências influenciaram muito o pensamento de Conklin e o desenvolvimento do algoritmo. Quando questionado por que escolheu se identificar como uma esquerda libertária, ou left libertarian, Conklin disse que estava à esquerda de Rothbard. Então, tornou-se natural referir-se a seu movimento como libertário de esquerda. Ele também observou seu interesse em continuar a aliança de Rothbard em 1960 e 1969, com a antinuclear, então a nova esquerda anti-guerra. Entre figuras importantes no desenvolvimento do movimento libertário moderno, Conk se destaca em sua insistência de que o libertarianismo corretamente concebido pertence à esquerda radical do seu espectro político, escreve David S. Diamato para o libertarianism.org. Seu movimento de esquerda libertária, fundado como uma colezação de defensores do livre mercado de esquerda, resistiu à associação do libertarianismo com o conservadorismo, posicionando-se ainda mais à esquerda. O algoritmo abraça a noção de guerra, de classes, e envolve uma análise libertária distinta da luta de classes e estratificação. Quando questionado sobre as principais diferenças entre libertários de esquerda, algoritmo e anarcapitalismo, Conklin disse: em teoria, aqueles que se autodenominam anarcapitalistas não diferem drasticamente dos agoristas. Ambos afirmam criar anarquia, apatridia, e praticamente concordamos com a definição do Estado como monopólio de coerção legitimada, emprestada de Rand e reforçada por Rothbard. Mas no momento em que aplicamos a ideologia ao mundo real, como diziam os marxoides, capitalismo realmente existe, entre aspas, divergimos em vários pontos imediatamente. Nas palavras de Conklin, os anarcocapitalistas, entre aspas, tendem a confundir o inovador, empreendedor, com o capitalista, tanto quanto os marxoides e os coletivistas mais rudes fazem. Agoristas são Rothbardianos estritos, e eu diria neste caso ainda mais Rothbardianos do que Rothbard, que ainda tinha algumas das antigas confusões em seu pensamento. Conklin também disse que os ANCAPs de seu tempo tinham a tendência de acreditar no envolvimento com os partidos políticos existentes e usar o complexo de defesa dos Estados Unidos para combater o comunismo, o terrorismo ou qualquer outra causa equivocada. Embora se possa dizer que os ANCAPs que apoiam o Departamento de Defesa são uma minoria em 2016, o ponto ilustra que desde o início do movimento agorista houve um esforço de segregar dos ANCAPs. Conklin acreditava que, muito mais do que estatismo, precisaria ser eliminado da consciência individual, para que existisse uma sociedade verdadeiramente livre. Com base nessa declaração,
e em seus escritos em outros lugares, parece claro que Conklin adotou um libertarianismo denso, que luta pela libertação coletiva por meios individuais, e não termina sua análise no estatismo. Na verdade, Conklin escreveu especificamente sobre a opressão contra as mulheres e a comunidade gay. Outra diferença entre o libertarianismo Conkiano e o dos libertários de direita é a questão da classe. Embora a direita normalmente evite análises baseadas em classe, Conklin ajudou a desenvolver o que se tornou conhecido como teoria da classe agorista. A teoria de classes agorista refuta a teoria de classes comunista de Marx e reconhece a diferença entre empresários não estatistas e capitalistas estatistas. Conklin elaborou essas ideias em uma entrevista e em discussões no grupo Left Libertarian, Yahoo. Mais uma vez, ele enfatizou a importância de separar os capitalistas não inovadores e pró-estatistas dos capitalistas não estatistas, no sentido de detentores do capital, não necessariamente conscientes ideologicamente, chamando-os de não inovadores neutros. Quando se tratava da classe trabalhadora, Conklin argumentou que o Estado sufocava a inovação e o empreendedorismo que mantinha a classe trabalhadora ocupada em um trabalho sem sentido. Ele chamou os trabalhadores e camponeses de uma relíquia embaraçosa de uma era anterior, a melhor das hipóteses, à espera do dia em que eles morrerão por falta de demanda de mercado. Além disso, Conklin fez comentários favoráveis aos movimentos dos trabalhadores. Um grupo de esquerda libertária do Yahoo, Conklin disse que aprovava a tentativa do Industrial Workers of the World, IWW, Trabalhadores Industriais do Mundo, de recrutar libertários. Conklin disse que queria lembrar os antigos membros do MLL e informar os novatos que, com o mercado livre e pré-empreendedor, como somos, o MLL apoia sindicatos anarco-sindicalistas genuínos, que se recusam consistentemente a colaborar com o Estado. Na América do Norte é o IWW e nada mais que eu saiba. Ele observou que o IWW se separou do US Socialist Party, do Partido Socialista dos Estados Unidos, pelas mesmas razões que seu MLL se separou do US Libertarian Party, Partido Libertário dos Estados Unidos. No caso, uma rejeição do parlamentarismo por ação direta. Conklin também discordou de confundir os termos livre empresa e capitalismo com o livre mercado. Capitalismo significa ideologia, ismo, do capital, ou capitalistas, escreveu ele. Antes do surgimento de Marx, o puro defensor do livre mercado, Thomas Rodgisk, já havia usado o termo capitalismo como um pejorativo. Os capitalistas estavam tentando usar a coerção, o Estado, para restringir o mercado. O capitalismo, então, não descreve o mercado livre, mas uma forma de estatismo, como o comunismo. A livre iniciativa só pode existir em um mercado livre. Conklin também se referiu a seu movimento como revolucionário e radical, termos geralmente usados para descrever movimentos de esquerda e rejeitados por libertários de direita e conservadores. O uso da terminologia pela nova esquerda não foi um erro. Conklin estava conscientemente fazendo um esforço para distinguir sua marca de anarquismo de mercado revolucionário do crescente movimento anarcocapitalista. Em conclusão, Samuel E. Conklin III criou com sucesso uma extensão da filosofia libertária, a utilizar táticas que são consistentes da teoria à aplicação, contra a economia, enquanto fornece um caminho para uma sociedade mais livre. Ele fez esforços para reconhecer as diferenças entre seu movimento e outros, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o ataque contra-econômico pode ser empreendido por um amplo espectro de anti-estatistas. Se pudermos criar com sucesso uma aliança panarquista de contra-economistas, ainda poderemos construir um mercado verdadeiramente livre, que permita experimentação e comércio livres entre diferentes escolas de pensamento. Neste espaço, veremos florescer o movimento agorista consciente. Aí no caso aqui tem a citação dos livros, que no caso teve as citações, que são Agorism or Goal, The Libertarian Manifesto. Aí também Footnotes of Counter-Economics or Means, The NLM. Também tem um terceiro livro que é Counter-Economics or Means, The NLM. O quarto livro que é Applied Algorithm and Algorithm Primer. E o quinto livro que seria Applied Economics and Algorithm Primer.
Então esses são os livros do Conklin, onde estavam expressas todas essas citações que eu acabei de ler aqui, para se vocês quiserem ler aí por fora os livros dele. Recomendo, claro. E espero que tenham gostado aí da leitura do artigo. Ele foi lido por mim, Renan, como de sempre. E é isso. Muito obrigado a todos e até mais.